Pessoal, como foram muitas perguntas, estou aqui com a sequência das respostas das dúvidas de todos vocês. Podem continuar mandando, estou acompanhando tudo e aos poucos vou tentando responder. Vamos lá para a próxima. Matheus Costa. Fala, Samuel, sabe se o Mateuzinho estaria envolvido na negociação envolvendo o zagueiro Arthur? O Arthur foi emprestado para o América e o Mateuzinho foi negociado com o Beitar Jerusalém de Israel. Não teve apenas uma consulta do Cruzeiro na época, mas que não avançou e o Mateuzinho acabou sendo vendido. Sandro Borges. Samuel, o Cruzeiro está em alguma negociação com algum lateral esquerdo? Ouvi falar em Alan Ruschel, para mim muito mediano. Valeu, Sandro, obrigado pela pergunta. O Alan Ruschel, o nome chegou a circular nos bastidores, mas não teve nenhuma negociação e nem terá. O Cruzeiro segue no mercado, estudando opções para reforçar a lateral esquerda. Você tem razão, mas não tem nenhum nome em negociação no momento. Moisés está perguntando, Samuel, qual a situação do Sassá? Abraço para Ribeirão Preto. Um abração para todo mundo que está acompanhando o canal aí de Ribeirão Preto. Sassá ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021, ainda não rescindiu com o Coritiba, mas não está nos planos do Cruzeiro no momento. Vai ter que procurar uma outra negociação. Aliás, a situação do Sassá com o Coritiba deve ser resolvida na Justiça do Trabalho. Rômulo Eduardo. Fala, Samuel, e o Lucas Romero? Tem chance de voltar ainda ou o Cruzeiro já desistiu? Obrigado. Valeu pela pergunta. Por enquanto a janela está fechada, só abre em meados de outubro. Dependeria disso, claro, e de um novo interesse, de uma nova investida do Cruzeiro. Aquela primeira investida não avançou e o Lucas Romero, por enquanto, segue no Independiente de Avejaneda. Rafael Rocha. Samuel, qual é a situação do Caio Rosa? Há algum motivo para não ser colocado no elenco principal? Há algum entrave com o empresário do jogador? Ô Rafael, muito obrigado pela pergunta. O Caio ele voltou para o time sub-20, treinando normalmente, à disposição do principal, se o Cruzeiro quiser, o Ney Franco. Mas nenhum problema, o Caio Rosa tem contrato longo com o Cruzeiro, é uma das apostas da base do clube e, por enquanto, treinando normalmente, só que agora na equipe sub-20. Samuel Pereira, o que impede Popó de ser titular no Cruzeiro, o atacante? Então, o Vinícius Popó, o Ney Franco até pediu para ele atuar no time sub-20, para ele observar. Ele ainda não está inscrito na Série B do Campeonato Brasileiro, mas está à disposição, treinando normalmente e agora vai fazer alguns jogos com o sub-20, para aí sim mostrar serviço e quem sabe ser puxado para o profissional. Juliano Araújo. E o Paulo, Samuel, como está a situação da renovação? Muito obrigado, Juliano, pela pergunta. O Paulo tem negociação encaminhada para renovar por mais 3 anos, foi o que garantiu o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Mineiro. Samuel, qual é a situação atualizada do atleta Dodô? Isso segue na justiça, um longo imbróglio. O Cruzeiro ele conseguiu aquela tutela para fazer com que o contrato só seja reativado ou seja válido no final de tudo, quando a ação for julgada em última instância. Então até agora segue na Justiça do Trabalho, o Dodô querendo que o contrato seja válido, da forma como foi feito pela gestão passada. O Cruzeiro entende que algumas cláusulas precisam não acontecer para o vínculo ser firmado. Então segue o imbróglio na Justiça sem nenhuma novidade. Sebastião, Samuel, o que está acontecendo com a CBF? Não age a favor do Cruzeiro, já foi comprovada a assinatura legítima do outro clube. É a negociação da FIFA com o clube usuário. O Cruzeiro segue tentando provar, só que depende da boa vontade da FIFA de analisar o processo. Enquanto isso, como a punição foi automática, o Cruzeiro segue impedido de registrar novos jogadores e vem fazendo contato diário com a FIFA para ver se resolve esta situação. Cleidinilson Araújo. Confirmando uma má-fé do clube Zória, o mesmo pode ser punido? Afinal, foi uma atitude lamentável. É uma coisa que pode acontecer, mas, sinceramente, tem que aguardar todo o processo, ou a FIFA pode falar que esse contrato aqui não vale, esse acordo não vale, vai ter que pagar à vista. Então, tudo depende do parecer da FIFA para aí os próximos passos serem tomados. Diego Jorge, boa tarde. Samuel, como ficou a situação do atacante Ferreira? O Cruzeiro desistiu da contratação? Então, depois de tentar negociar com o jogador, passou um tempo, o Cruzeiro trouxe o Ayrton, trouxe o Rafael Luiz, e aí neste período o Grêmio acabou chegando em um acordo com o Ferreira, que fez até gol do empate do Grêmio contra o Palmeiras. Então o atleta renovou, fica lá no tricolor gaúcho. Edilson Nunes, Rogério Ceni não aceitou retornar porque tem processo contra o clube por dívidas trabalhistas referente a 2019. O Rogério não acionou a justiça, ele até comentou isso em entrevista à ESPN. Ele não voltou porque está lá no Fortaleza, o momento aqui é outro. Então acho que num futuro o Rogério Ceni ele ainda vai voltar a comandar o Cruzeiro, mas
todos entenderam que não era o momento ideal para este retorno, por isso ele seguiu lá na equipe do Fortaleza. Guilherme Diniz, como vai ficar essa bronca do Rafael Sobis? Está osso. Ele se refere à Justiça do Trabalho, uma condenação alta do Rafael Sobis, mais de 3 milhões de reais. Todas essas dívidas trabalhistas, as maiores, o Cruzeiro pode, em um determinado período, solicitar um ato trabalhista. O que é isso? Destinar uma parte das receitas para ir quitando ao longo do tempo todas estas ações. Muitos clubes já fizeram isso, o próprio Flamengo naquele processo de recuperação, o Vasco tem, Botafogo, se não me engano o Coritiba tentou recentemente. É uma chance que o clube tem de quitar todas as dívidas trabalhistas, destinando uma parte da receita. Em um momento, quem sabe o Cruzeiro pode fazer isso. Júnior, como está a situação do Cruzeiro no Profut? Tem alguma previsão de julgamento ou retorno? O presidente Sérgio Santos Rodrigues, na última live, ele falou sobre isso, que espera em 20 dias uma resposta, ou volta para o Profut, ou uma outra transação que permita ao Cruzeiro parcelar essa dívida fiscal e resolver este imbróglio com a União. Claro que o Cruzeiro está conversando com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para tentar resolver esta situação. Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Nova Safra. Compre pelo Televendas, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa. Na Nova Safra, preço baixo é tradição.